Está começando o quarto ABcast. Meu nome é Anita Pérez. Alana Bezerra. Meu nome é Jorel Barbosa. E hoje você que é estudante de farmácia ou farmacêutico vai descobrir o que faz o farmacêutico magistral. Alana, me diz o que faz o farmacêutico magistral. Anita, primeiramente, vamos pontuar aqui o que não faz um farmacêutico magistral. O farmacêutico magistral ele não vende diretamente medicamentos, ele não faz análise de exames, né? Quem mais, Jorel? Me ajude. Faz análise química, né? Com controle químico, com equipamentos de alta potência. A gente faz, esse é um breve spoiler do que a gente ainda vai falar, a gente faz também controle de qualidade, né? Não faz mais o quê? Não faz aplicação de injetáveis, por exemplo, que é muito comum em drogarias, né? Nas farmácias ainda, nas magistrais ainda não é um ramo. Deixa eu ver mais o quê? É o que a gente faz muita coisa, o que a gente não faz é muito menos. É difícil de responder. A propósito, né, eu acho que a gente já poderia até falar sobre as áreas de atuação do farmacêutico. O farmacêutico clínico, ele pode, né, aplicar injetáveis e ele pode sim estar dentro do setor magistral. Mas o farmacêutico magistral em si, ele tem funções muito atreladas ao laboratório, ao gerenciamento do laboratório, né, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. E tem muitos pontos que não é que ele não faça, mas não é interessante que ele faça. Uhum. E, por exemplo, a parte clínica no setor magistral ainda está crescendo bastante. Total. Né? Então, por exemplo, enquanto que as drogarias já têm ambulatório para isso, o setor magistral está tentando evoluir ainda e provavelmente no futuro ele vai se aplicar essa parte mais clínica, mais intensiva. Total. Né? Inclusive, a gente já está com algumas demandas de serviços para implementação da atenção consultório farmacêutico dentro das farmácias com manipulação. Mas antes de a gente entrar nesse assunto mais a fundo, as funções do farmacêutico, Ana, eu queria saber primeiro quem é a Alana Bezerra, como você escolheu a farmácia, como você escolheu que queria entrar nessa área de atuação. Como eu caí nessa área magistral, né? Exatamente. E de fato, minha primeira oportunidade de emprego foi como farmacêutica magistral. Como muitos aqui, muitos de vocês que vão estar me assistindo, eu tinha um sonho, né, na realidade eu atuei por 2 anos na indústria farmacêutica durante a minha graduação, que assim, fez parte de 60% da minha formação, que eu me tornei o que eu me tornei quando eu peguei o diploma, né, da minha entrada na faculdade até eu me tornar farmacêutica, 60% deve-se a essa experiência na indústria farmacêutica que eu tive. É porque eu tive um crescimento, uma evolução profissional fantástica, assim, muitos treinamentos, tive uma experiência incrível como profissional. E, naturalmente, né, eu tinha a vontade de continuar. E ficou no meu primeiro ano de faculdade, eu já tinha uma clareza do que eu queria. Por quê? Porque eu tive essa oportunidade na indústria. Então, quando no primeiro mês, né, de estágio, né, eu comecei como estagiária, eu pensei, é aí que eu quero, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero me tornar uma farmacêutica industrial. E passei a faculdade, praticamente a faculdade inteira, me preparando com cursos, estágios com foco nessa área. Entretanto, no meu último ano de faculdade, né, estágio você passa 2 anos, né, eu tive um período de intercâmbio, tive a proposta de ser contratada nessa indústria, mas não dava, né, eu precisaria abrir mão de... Assim, eu me formei em 6 anos, né? Então, eu acho que eu iria me formar em 7, em 8, enfim. Eu levaria mais tempo, porque lá eu tinha 30 horas, né, de estágio. Enquanto se eu fosse contratada, seria 44 horas, né? Com uma graduação em tempo integral, onde é que sobraria tempo? Mas, enfim...
O fato é que no meu último ano, né, eu tive a oportunidade, surgiu, eu até lembro como se fosse hoje, tinha lá no mural do corredor da faculdade, tinha uma oportunidade de estágio tinha o nome da farmácia, né, e 12 horas semanais. Quando eu vi, na realidade, o que me chamou a atenção, como eu estava muito focado na indústria, na carreira da indústria, o que me chamou a atenção foi a carga horária, por incrível que pareça. Por quê? Porque como eu passei 2 anos trabalhando, né, 30 horas, fiz um intercâmbio, e aí eu já tava, meu Deus, eu preciso, não dá mais para eu dedicar tanto o meu tempo em estágio, então eu preciso, e eu tinha bolsa da graduação, eu fazia trabalhos pela graduação, né, eu tinha bolsa de extensão, que chamava. Então, não dá para eu pegar estágios com carga horária muito elevada, né? Mesmo eu ali no último ano, que eu precisava concluir, né, a graduação. Então, apareceu, assim, essa oportunidade e aí eu enviei meu currículo, né? Enviei meu currículo e nada de me chamarem. Eu quero saber, eu vou ligar. E aí, sobre as iniciativas, né? Eu não esperei, né? Na realidade, eu esperei uns 2 dias e liguei. E aí eu lembro também, muito bem, eu falei com a Beth, né, que tá lá até hoje. E aí, eu enviei meu currículo e tudo mais. Você já tem alguma previsão? Ela, deixa eu dar uma olhadinha aqui no teu currículo. E aí ela, não sei, talvez ela tenha recebido tantos currículos que nem sei se ela teria olhado o meu se eu não tivesse ligado, né? E aí ela, a gente vai dar um retorno em breve. E aí, na mesma semana, ainda antes de concluir aquela semana, ela me ligou, né, para ser chamada para conversar e eu fui para a entrevista com o gestor, que é o seu Ayrton, que inclusive eu quero muito fazer um podcast aqui com ele. Foi meu primeiro chefe quando farmacêutica, né? E aí, fui selecionada, fui contratada mais uma vez. A segunda, eu participei de poucas entrevistas na vida, mas as poucas que eu participei, que a primeira foi para essa indústria farmacêutica e a segunda para essa farmácia com manipulação. E aí, eu lembro que ele falou, olha, eu preciso de uma pessoa, né, que seja desenrolada e que queira e que faça acontecer, que seja proativa, né? Sempre se fala no serviço sobre proatividade. E eu falei com muita segurança, né? Olha, essa pessoa sou eu. Mas diferente da entrevista da indústria, eu tenho até um vídeo aqui que eu falo um pouco da minha história, eu detalho mais. Na entrevista para a indústria, eu precisei me vender, precisei mostrar mais do que nunca, assim, que eu queria muito estar ali, que eu seria a pessoa certa. Quando eu fui para essa entrevista dessa farmácia com manipulação, claro que, né, eu precisei me vender igualmente, mas o meu currículo já estava muito bom, né? Eu tinha muitas experiências, projetos em paralelo, o próprio intercâmbio, então, assim, o histórico já ajudou muito, né? Então, eu fui contratada, né, como estagiário, comecei como estágio de 12 horas. E aí, quando já próximo de eu me formar, eu fui sinalizada, né, uma colega, uma farmacêutica fantástica que ia sair, eu tive a sorte, digamos assim, né, de ocupar o lugar dela. E antes de eu me formar, inclusive, já tinha tido essa conversa, eles já me conversaram, né? Dizendo que tinha uma intenção na minha contratação. E eu, poxa, fiquei muito feliz mesmo. E comecei a atuar como farmacêutica, né? De farmacêutica magistral nessa farmácia com manipulação. Só que eu era farmacêutica auxiliar, eu coordenava a visitação médica e também fazia o serviço no controle de qualidade. E aí, assim, como farmacêutica, eu me apaixonei mais ainda, né? Porque agora, assim, como estagiária, eu já me posicionava muito como farmacêutica, até porque eu estava no último ano também. Então, na percepção da equipe, dos colaboradores, talvez essa transição nem foi tão grande, mas para mim era, né? Porque agora eu respondia por uma farmácia.
Sendo que no mesmo mês, né, que eu fui contratada, eu recebi uma proposta, não, eu fui chamada para ser entrevistada em uma indústria farmacêutica. Olha isso, né? Então, eu tive e aí passei nessa entrevista e eu ia atuar como supervisora do controle de qualidade. E eu, poxa vida, e aí, o que é que eu vou fazer, né? Nesse mesmo mês também, eu já fui, o seu Ayrton, ele me colocou em uma outra farmácia, por quê? Porque eu era farmacêutica auxiliar de uma, né, da minha primeira oportunidade de emprego, e ele me colocou para ser responsável técnica de uma filial, né? E aí, quando eu fui receber a proposta para essa indústria, eu já estava nas duas farmácias e tive que tomar a decisão, né? E aí, vou seguir como farmacêutica da indústria, com foco na indústria, né? Ou magistral. E aí? Na hora não, eu conversei com a minha mentora, com a doutora Socorro, né? Pedi opinião, porque assim, foi uma decisão que foi um divisor de águas, né? Eu não estaria aqui se eu tivesse ido para a indústria, com certeza. São dois ramos parecidos, mas são bem diferentes no final das contas. Bem diferentes, né? E eu, nossa, só que o que foi que aconteceu? No magistral, eu vi muitas oportunidades, não só de crescimento meu, né? Porque na indústria você tem muitas oportunidades de crescimento, mas eu vi o quanto eu poderia ajudar com os conhecimentos que eu tive lá atrás, com as experiências que eu tive lá atrás no setor. Eu senti como se fosse um setor assim que precisasse mais de mim, que eu pudesse contribuir ainda mais, né? Quase como um dever. Eu me senti quase na missão, né? Com o que eu tinha ali, que na realidade recém-formado não é o conhecimento que eu tenho hoje, mas tinha, né? Eu detectei vários gargalos, enfim. E tinha uma visão muito grande sobre a empresa que eu atuava, né? Eu acreditava muito o quanto eu poderia agregar naquela empresa. Nem tinha em mente, assim, eu vou abrir uma empresa de consultoria. Não, mas para mim era muito claro que eu tinha muito que agregar nesse setor, né? E eu estava já apaixonada, né? Foi um caminho sem voltas, assim. Então, foi dessa forma que eu adentrei nesse setor chamado setor magistral e me tornei uma farmacêutica magistral. E que na época não era um setor que é como hoje, né? Não faz tanto tempo assim. É só quase uns 10? Uns 10 anos, né? Uns 10 anos, mas em 10 anos acontece muita coisa. Uhum. Muita coisa mudou. E assim, o mercado magistral, ele tá crescendo muito, tá mudando muito rápido. Ele é muito dinâmico também, né? Sim, então de 10 anos atrás pra cá, ele já tinha muitas questões por causa desse crescimento. Uhum. Né? Então, acho que tá aí que veio a tua percepção, que tu já vinha de um local farmacêutico que já tá bem estruturado no país há muito tempo. Processos tudo muito definido. Sim. Total. Aí tu veio pro mercado magistral que na época, hoje tá crescendo, mas na época tava muito mais iniciando, né? Apesar de que, por exemplo, a farmácia que você entrou já tá no mercado há 80 anos. 80 anos, né? Mas a percepção de mercado é diferente de tempo de mercado. Totalmente, né? Totalmente, Jorge. Você tocou num ponto assim fundamental. E por incrível que pareça, tem empresas, né, um mercado de empresas com alta longevidade mesmo, com muitos anos, tem farmácias de 30 anos, 40 anos, mas em termos de proporção de número de empresas e proporção de número de profissionais inseridos nesse setor, eu ainda considero um bebê, né, um bebê que é assim. Por isso que eu tenho essa chama no coração, digamos assim, que a gente vem com essa missão de profissionalizar mesmo, né? Desenvolver profissionais, desenvolver empresas do setor, porque é um mercado que está crescendo muito e requer, sim, uma atenção em termos de desenvolvimento,
né? Então, o quanto é perceptível, quanto a gente, não só eu, né, mas vocês, toda a equipe, né, colegas, outros colegas da área consultores, é um mercado que tem profissionais fantásticos, profissionais assim, eu posso dizer que fora da curva, né? A gente vai entender um pouco mais para frente o porquê. E que, de fato, está crescendo cada vez mais. Por quê? Porque atende a uma palavra-chave que é a individualidade, né? A individualidade do paciente ou do cliente, enfim. Alana, tu comentou que quando começou a trabalhar como farmacêutica magistral, você atuou no controle de qualidade, na visitação médica. Então me fala quais são as outras funções de um farmacêutico magistral. O que o farmacêutico magistral faz? Pronto. Na realidade, a função, o primeiro que precisa ficar claro, o farmacêutico magistral necessariamente deve atuar em uma farmácia magistral. E essa farmácia magistral é um estabelecimento que vai preparar, né, produtos personalizados de acordo com a individualidade do paciente, que é chamado também de preparação magistral, né? E aí produz cosméticos, medicamentos e suplementos de forma individualizada, tá? Então, assim, a atividade-chave de um farmacêutico magistral é laboratório, né? Então, assim, o laboratório é o coração da farmácia, certo? Então, ele deve gerenciar a equipe, né? Liderar a equipe do laboratório, fazer conferências de formulações, fazer desenvolvimento de formulações que devem ser lançadas, gerenciar estoque, fazer a gestão da qualidade. E aí a gente precisaria ter uma live só para conversar sobre a legislação, né, de forma mais... E aí, pessoal, é importante que vocês comentem aqui. Primeiro, quem não se inscreveu, se inscreve aqui e deixa aqui teu comentário para nos dar sugestões de podcasts, né, gente? Sim, é muito bom. Tu falou sobre as várias atividades, né? É interessante, principalmente para quem está entrando na faculdade, por exemplo, no ramo farmacêutico, tá aí fazendo a graduação. O farmacêutico, ele vai ser gestor, tá? Ele vai gerir um setor específico da farmácia, ou então se a farmácia for muito pequena, ele vai gerir praticamente a farmácia inteira, tá? Então, o farmacêutico, ele vai pro operacional, ou seja, vai ali fazer o medicamento? Pode ser que sim, mas ele vai gastar muito mais tempo. E muitas vezes sim, na realidade, né? Sim, mas se você tem os seus técnicos, você vai trabalhar muito mais na conferência de uma fórmula, na gestão do estoque, né? Então, e com consciência. Por que eu tô falando isso? Porque eu, quando fui pra graduação, eu só vim descobrir realmente que o farmacêutico era realmente como se fosse o chefe, um gestor, do meio para o fim. Eu já estava quase entrando no mercado. Tá? Então, para quem estiver nos seus primeiros semestres, saiba que você vai ter que ser responsável, muitas vezes, por outras pessoas. Tá. Você vai ter que tomar as dores dos erros dela, enfim. É gestão. Você vai ser gestor. Tem a parte de desenvolvimento, né? Tem a parte mais técnica dentro do laboratório, mas a maior parte vai ser de gestão. Tá? Então, o farmacêutico, principalmente na farmácia de manipulação, ele vai ser um grande gestor. Tá? Perfeito. E gerenciar documentos, ser responsável pela regularização da farmácia, né? E o Jarel colocou assim um ponto perfeito, né? Gestor. E o que é que um gestor faz? Toma decisões diariamente. Só voltando um pouquinho, né? No meu caso, eu não comecei como um gestor, na realidade. No meu primeiro dia de trabalho, eu atuei no controle de qualidade. Eu era responsável assim, setores totalmente diferentes, né? Um setor comercial e um técnico. Controle de qualidade e coordenava a equipe de visitação médica, né? Área comercial. Então, eu elaborava materiais para os representantes, né? No caso, os visitadores. Criei um método, né, que eu aplico até hoje de gerenciamento de visitação médica. Então, não me limitei só em elaborar os materiais técnicos,
né? Então, o farmacêutico ele pode atuar pontualmente, mas para pequenas e médias farmácias com manipulação, ele vai atuar praticamente em todos os setores. Tanto é que na minha segunda oportunidade, né, eu fiquei em paralelo na matriz e na filial desse mesmo grupo, eu atuei como gestor. E, inclusive, eu fazia até compras, gestão de estoques, conferências, e a parte da garantia da qualidade, né, toda a documentação. Essa documentação, uma delas, né, os POPs, né, que estão atrelados às boas práticas de manipulação, atendimento ao cliente, trabalhava também os treinamentos da equipe de vendas, né? Então, assim, eu coloquei como ponto principal o laboratório, mas não que ele vá fazer apenas as atividades relacionadas ao laboratório. Então, o foco principal é sim o laboratório, mas tem as áreas, os anexos de uma farmácia, que na realidade são processos que estão intrínsecos à manipulação, à produção do medicamento manipulado, do suplemento cosmético, que também o farmacêutico ele deve ter uma visão e muitas vezes ele até pode liderar. Então, por exemplo, existe o farmacêutico, eu tenho alunos, por exemplo, nós temos alunos que atuaram fortemente como gerente de loja. Então, esse farmacêutico, né, ele atua ali junto com a equipe de vendas, né? E aí ele não entra, aí, nesse caso, a farmácia ela vai ter um farmacêutico com foco na gerência do laboratório, né? E é até interessante, são aptidões também diferentes. Uhum. Então, por exemplo, o farmacêutico que está na frente de loja, né, ele, por exemplo, desenvolve um senso de olhar para a receita e já ver se tem alguma coisa certa ou errada. Eu acho incrível. Já o farmacêutico de laboratório, ele olha para a receita e vê se é compatível ou não, só de olhar. Alguns, né? Então, são habilidades que alguns vão desenvolver. Né? E alguns tem que ser os dois ao mesmo tempo. O bacana o interessante na realidade é que muitos desses farmacêuticos que têm até larga experiência, mas no balcão, a gente chama de balcão, né? Eles vêm, né, com esse interesse de aprender a manipular. E o que é que eles relatam? Alana, quando eu me aprofundo, quando eu começo a estudar a manipulação em si, minha atividade, em termos de tomada de decisão, fica mais fácil, né? Minha rotina fica mais fácil no balcão quando eu tenho essa visibilidade da produção. E pegando esse gancho, como outros profissionais da saúde, ou até aqueles profissionais que são da farmácia, mas não estão na área magistral, como eles podem atuar nessa área? Qual é a importância dessa área do trabalho deles? Farmacêuticos ou profissionais que não são farmacêuticos. Isso. É o seguinte, a farmácia magistral, né, na realidade, quando se fala em área magistral, não é só farmácia com manipulação, é importante ficar claro isso, né? Tem toda uma cadeia de suprimentos, né? A gente chama de supply chain magistral, que tem várias empresas, inclusive profissionais da tecnologia, especialistas em vendas, enfim. Ou seja, qualquer profissional ele pode atuar no setor magistral, né? Certo? Inclusive, combinar vendas e expertise na área magistral, combinar tecnologia e expertise na área magistral, com certeza, sem sombra de dúvidas, é um profissional que tem um destaque, né? É um profissional que a gente pode chamar de escasso. Ter habilidade de marketing e ter uma noção nesse mercado magistral, né, agrega muito. Mas existem algumas profissões, né, como químico, biomédico, que sim, podem ter oportunidades diretamente no laboratório, né?
no controle de qualidade, na própria manipulação, pesquisa e desenvolvimento. Inclusive, tem um profissional que é fantástico, que eu particularmente eu gosto, porque inclusive foi uma das minhas especializações, que é a engenharia de produção. Eu aplico muito meu conhecimento em engenharia de produção no laboratório, em processos. Então, assim, engenheiro de produção também pode atuar, mas o farmacêutico, o farmacêutico magistral, ele é o profissional responsável pelaquela farmácia com manipulação. Ele chama de responsável técnico. Responsável técnico, né? Então, ele é um profissional chave, né, para aquele estabelecimento rodar. Então, ele é muito importante. Totalmente. Não existe uma farmácia magistral sem o farmacêutico magistral. Se não tiver o farmacêutico lá dentro, a farmácia tem que estar fechada. Não pode funcionar, não pode vender, ninguém pode fazer nada se não tiver um farmacêutico lá dentro. É importante frisar. Então, ele é importante tanto na parte técnica quanto na parte de gestão, como vocês falaram, ele atua na gestão, é um gestor. E na área de vendas também, né? Inclusive, aí voltando para aquela, eu falei, né, sobre o farmacêutico clínico, inclusive ele pode gerar as vendas na farmácia através da área clínica, né? Direta e indiretamente. Indiretamente como? Treinando a equipe de vendas a trabalhar alguma ação de um determinado produto, né? E diretamente, né, prescrevendo um produto individualizado que atenda aquele paciente, né? Então, assim, eu costumo dizer que um farmacêutico magistral é um profissional fora da curva, porque ele tem que ter habilidade em todas as áreas, né? Um bom farmacêutico magistral, ele tem que ter liderança, né? Porque ele vai liderar a equipe, seja na equipe de vendas ou no laboratório. Ele tem que ter uma habilidade de gestão de estoques, ele tem que ter uma habilidade de gestão de pessoas, como eu falei, né? Que está relacionada à liderança. Tem que ter uma familiaridade em documentação, né? Então, assim, não vou, obviamente, desmerecer farmacêuticos de outras áreas, porque cada área tem sua importância, mas, a drogaria também está crescendo muito, a parte da clínica, né? Fantástico. Tenho colegas que estão crescendo na área hospitalar também, né? O farmacêutico, ele tem apenas mais de 70 áreas para escolher, né? Áreas de atuação, Estética, 80, né? Estética. Estética está crescendo muito, procedimentos estéticos, alguns procedimentos estéticos. Só quem pode fazer, claro, acima, né? O médico, dermatologista, que faz procedimentos mais invasivos. Depois o farmacêutico, o biomédico, e aí estéticos, enfermeiros acima também. Então, nós também conseguimos fazer alguns procedimentos muito específicos. Então, tem vários ramos que estão crescendo pro farmacêutico, né? Total. Então, mas só completando meu raciocínio, quando se está, por exemplo, na drogaria, né, tem toda a parte burocrática, atendimento cliente, tem uma série também, né, bem desafiador atuar em drogaria, né, como em várias outras áreas. Só que na manipulação, além de você precisar ter um domínio na área regulatória, em gestão, você tem que ter o domínio técnico, pessoal. E isso, o farmacêutico, não existe a possibilidade de um farmacêutico magistral ele ter um destaque na área ou abrir a sua própria farmácia, por exemplo, sem ele ter um domínio técnico. O domínio técnico vai ser fundamental para ele tomar decisões, né? E decisões essas que podem fazer aquela farmácia lucrar muito ou afundar. Então, eu concluí que essas múltiplas habilidades do farmacêutico é que faz ele ter tanto destaque. E um farmacêutico magistral. Então, como é que as pessoas conseguem ter esse destaque, conseguir desenvolver essas habilidades? E aí eu vou responder essa tua pergunta baseado na minha história mesmo, né? Lógico que eu tenho muito, né? Nós, né, temos muito
Tem um caminho aí, né, para uma trajetória aí para trilhar, mas eu não seria a mesma se eu não tivesse me capacitado, né? Eu sempre destinei 30% e não era só cursos técnicos, né? Obviamente, 30% do meu salário quando era farmacêutica, ou até mais, era focado em cursos. E não já fiz curso de tudo que você possa imaginar. Gestão de estoque, técnico, eu fiz vários, né? Cursos voltados para laboratórios. Essa capacitação, essa qualificação, mas não é só sobre isso, que é que eu percebo muito. Às vezes as pessoas elas se preocupam muito, por exemplo, com certificado, com currículo, né? Mas não é só sobre isso. Eu já vi várias vezes o farmacêutico de bom currículo sendo contratado, mas ele não consegue ficar. Ele tem que ter posicionamento. Ele precisa se posicionar. Ele precisa dominar apenas tudo. Inclusive, ele precisa ter um bom marketing pessoal, tá? Títulos e nomes é bom para as pessoas terem uma primeira impressão. Também, né? Quando você está indo para uma entrevista, você apresenta um currículo belíssimo, com várias pós, enfim. Mas aí você chega no mercado e só sabe tudo na teoria, né? E aí pesa bem mais, porque você gerou uma expectativa, você me disse que você sabia fazer. E aí você chega no laboratório, e assim, tudo bem, ninguém sabe tudo, né? Claro. Impossível, né? Então, ainda mais na área magistral, todo dia. É um aprendizado diário, né? A cada 3 meses parece que brota alguma coisa, o pessoal cria um ativo X que faz um negócio completamente diferente, uma forma farmacêutica, um suplemento, enfim, né? Mas ter essa... Eu acho que um ponto que falta muito no farmacêutico, autoconfiança. A gente já pegou aqui vários alunos que são farmacêuticos, que sabem muito, que têm domínio, mas não têm segurança no que eles sabem. Essa era uma das perguntas que eu queria fazer para vocês. Porque eu atuo aqui na empresa, eu atuo na área comercial. Então, tem muitas pessoas que chegam, eu quero algo que me faça ter segurança na manipulação. Como é que eu consigo não sentir essa insegurança, ter essa autoconfiança? Então, como é? Justamente. E aí, seria até um complemento da resposta que eu ia te dar na pergunta anterior. Não é só, você precisa ter domínio técnico, o currículo é importante, e aí o posicionamento, né, daquele profissional é fundamental, e você só vai ter aquela segurança quando você pega o seu conhecimento e aplica. Tentar. Mas eu não tenho oportunidade, né? Eu não consegui um emprego. Como é que eu vou aplicar o meu conhecimento se eu não tenho um laboratório, ou se eu não atuo ainda na farmácia, né? É uma pergunta até fácil, né, de fazer. E eu, né, eu passei muito tempo atuando em farmácia com manipulação, mas chegou um momento que eu pensei, ou eu vou precisar tomar uma decisão, ou eu foco na AB, né, na consultoria. Eu comecei como consultoria, mas depois comecei a oferecer cursos e treinamentos. Ou eu vou continuar assim, nesse pé, né, sendo farmacêutica de farmácia e consultoria, e não vai, eu preciso de um foco. E aí eu decidi, e uma das minhas maiores preocupações era essa: se eu sair de uma farmácia, eu não vou ter um laboratório, né? E aí? Acabou que eu saí, né? Trilhei a consultoria, comecei num ponto comercial do meu pai, e de fato, eu não tinha um laboratório. Laboratório, assim, alguns projetos de desenvolvimento eu fazia na faculdade, né? Alguns projetos pontuais, em parceria com a faculdade. E tem alguns vídeos na cozinha da minha casa, e pedi, né, pontualmente também fiz alguns conteúdos em farmácias parceiras.
As aulas que eu fui dar, que eu comecei a dar do Manipulso 5.0, a primeira edição do Manipulso 5.0 foi em um escritório de coworking, né? Então eu peguei equipamentos emprestados, a gente não tinha o nosso laboratório, eu peguei equipamentos emprestados e fiz aula lá. Então, mas por que eu tô falando isso? A pessoa vai montar um laboratório em casa? Não. Mas existem formas de você ter essa experiência, de você aplicar, assim, seus conhecimentos, né? Então, assim, é pensar fora da caixa, né? Como é que eu posso ter essa experiência? Através de um estágio, eu recebi uma aluna aqui de Maceió, por 2 meses ela estagiou em um parceiro, né? Em um parceiro nosso. Tem alunos que, Alana, eu queria praticar as gominhas, dá para eu tentar fazer em casa, só para o meu aprendizado? Dá, né? Então, assim, claro que você, né, fica inviável você montar um laboratório na sua casa, até porque a finalidade é aprendizado. Aqui, recebo sempre alunos aqui, né, na nossa imersão prática. Então, a questão é você... Assim, tem vários pilares, né, para que esse farmacêutico magistral ele se destaque. Ele precisa se capacitar e se qualificar, e não é barato, porque você precisa investir tempo e dinheiro, fato, né? Acho lindo, assim, os comentários que eu recebo aqui no nosso canal, nas nossas redes, né? E, assim, até umas 2 semanas atrás eu estava no evento, o pessoal, né, nos agradecendo. Poxa, Alana, teus vídeos me ajudam demais. E é esse o propósito, né? Coloco aqui no nosso canal várias aulas gratuitas. Mas não dá para você se aprofundar 100% gratuito, né? Diferente de um curso com a metodologia que te leva a um nível mais alto, né? Então, assim, realmente resolver abrir mão mesmo de comprar um smartphone mais caro ou daquela viagem, né, para investir em você. Você é o seu maior investimento, né? E eu sei, para mim isso foi muito claro, né? Inclusive eu até brinco, né, até já brinquei com vocês. E o que eu invisto aqui na empresa com consultoria, né, a gente investe em várias consultorias, com cursos, né? Eu andaria fácil com carro importado, né? Mas na minha visão, não há investimento maior do que investir na época era só eu, né, em mim, e hoje na minha equipe e na empresa, né? E o profissional tem que ter essa clareza. Eu vou investir em um bom curso de capacitação, em uma imersão, seja lá o que for, para eu ter esse retorno. Só que se você investe o tempo e o seu dinheiro e você não aplica, é complicado. Você tem que aplicar de alguma forma, né? Trabalhando teu posicionamento, teu currículo. Por isso que o nosso método Manipulso 5.0, ele é muito além só de aprender a formação, porque formação tem um monte de livro aqui atrás, inclusive, que te dá várias formações, né? Então, a gente vai muito além disso, posicionamento digital, marketing pessoal, gestão, né? Porque esse é realmente o diferencial de um profissional. E não é só o farmacêutico magistral, porque o tema aqui é o farmacêutico magistral, mas todos os profissionais envolvidos nesse setor, inclusive o dono de farmácia, que normalmente ele é farmacêutico, pelo menos o sócio proprietário daquela farmácia, a maioria, pelo menos 80%, é farmacêutico magistral. Ou já foi farmacêutico magistral. Então, para a farmácia dele se destacar, primeiro ele tem que se destacar, porque ele é a cara da farmácia, né? Então, assim, claro que a farmácia pode se destacar sem ele aparecer, pode, mas hoje as pessoas conectam com pessoas, né? Então, é muito mais fácil você fidelizar o cliente quando você está ali, né? Quando você está ali presente, quando você é a cara da farmácia. Justamente porque a farmácia com manipulação diferente, a gente vai ter que fazer um podcast só para esse tema, diferente de uma drogaria, os produtos são personalizados, são individualizados, né? Então, é de extrema importância que se crie uma cultura do atendimento, né? Do atendimento ao cliente, ele ser personalizado, do vendedor, né, do consultor ao gestor, dono da farmácia. Claro que ele vai chegar em um nível que ele vai estar ali
totalmente no cargo estratégico, né, de gestão. Só que até ele chegar lá é importante, né, ele ter esse posicionamento também, o farmacêutico magistral que representa ali a farmácia XYZ, né? Então É muito importante. gerar essa confiança desde o início, desde a base. Total. Porque é a área da saúde, então sem confiança... Sim, total. Eu estava, inclusive, conversando com o André, né, no treinamento com o representante, e aí eu estava falando sobre gatilho da autoridade, né? Primeiro, o que é que vai fazer um prescritor prescrever para a tua farmácia? É o que você leva? Não. É o que a farmácia é. E aí eu estava falando para ele, fala da doutora fulana de tal, né? Doutora fulana de tal é uma farmacêutica incrível, ela tem super autoridade, ela tem especialização nisso e naquilo, né? Uma farmacêutica fora da curva. No que você fala da doutora fulana de tal, que é sócia proprietária dessa farmácia que ele está representando, já gera autoridade para a farmácia que ele está representando. E claro, né? Vai puxando. A farmácia ela também tem sua autoridade pelo tempo de mercado, o que é que ela está levando de diferencial, mas tudo parte do fundador, né? Do fundador daquela farmácia, que na maioria das vezes é o farmacêutico magistral. E aí entra nas áreas de atuação também, né? O farmacêutico magistral. Se tá tudo bem se ele quiser seguir uma carreira como farmacêutico magistral, como consultor, né? Também, que também é uma área fantástica. E ele pode ser o dono da própria farmácia dele, né? Uma área assim muito específica que ninguém vai tirar dele, né? Ele pode sim abrir em sociedade, mas jamais um gestor de outra área pode abrir uma farmácia sem um farmacêutico. E isso é algo de muito valor no setor, né? Que o farmacêutico ele deve se apegar mais, né? Aquele farmacêutico empreendedor. E o farmacêutico empreendedor, tu falou muito aqui, saber, às vezes aquela farmácia passa a confiança, ela é confiável, mas não consegue transmitir isso. É muito sobre marketing. E esse posicionamento também, às vezes, vem desde da faculdade, como aquele estudante se posicionava. Coisa que tu também comentou, já como estagiária, tu se posicionava como uma farmacêutica. Então, como um estudante de farmácia que está entrando agora, como é que ele deve se posicionar a partir de agora? E ele já está pensando nessa área. Ele deve, algo que eu sempre falo para os meus alunos, a graduação é o momento mais importante, assim, ela vai fazer toda a diferença no profissional que você é na frente. Mas não se você só ter a teoria, você precisa buscar prática, né? Você precisa buscar prática de alguma forma. Então, na minha cidade tem uma farmácia com manipulação. Tenta trabalhar em outros formatos, né? Vai para um laboratório, vai fazer pesquisa, vai trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de um fitoativo, enfim, né? Na tua própria faculdade, mas vai para a prática de alguma forma. Se você ficar ali na tua zona de conforto, 100% da teoria, né? Prova da faculdade, a sua evolução vai ser limitada, porque você não vai ter a visão de mercado. Eu tive uma visão de mercado, sem sombra de dúvidas, assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Atrasei um ano, demorei um pouco mais para ganhar dinheiro como farmacêutica, mas a visão de mercado que eu tive foi um caminho sem volta, né? E justamente por eu ter muito aquela sede de experiência, pegar o que eu aprendia na faculdade e aplicar na prática, né? Dentro do que eu aprendia, porque a gente sabe que a realidade da graduação, né? Do que a gente vê na graduação, muitas vezes não é compatível com o que de fato é no mercado. Isso em todas as áreas, né? A rotina ensina muito mais do que... Exatamente. O professor sabe muito, tá, gente? Sim, claro. Muito. E eu devo muito ao meu professor de farmacotécnica, né? Hoje, claro,
Só que é diferente, né? A Você necessidade. viver, você ter experiência daquela rotina profissional. E isso eu tive nos meus 19 anos de idade, né? Então, assim, é algo assim que é divisor de águas na graduação, quando você tem experiência e quando você não tem aquela experiência. Aí o que é que eu vejo muito? O estudante no último ano de farmácia, né, procurando vaga de estágio. É muito complicado, né? Você tem que a hora de buscar experiência até claro que você pode ser que você nunca é tarde para tentar, né? Se você tá no último ano, tente, tá? Faça acontecer. Tem algumas empresas que até preferem já para começar a treinar o farmacêutico. Exatamente. Mas são algumas pouquíssimas. Né? Total. Então, assim, nunca é tarde para tentar, mas se você, no primeiro ano da faculdade, não subestime porque você está no primeiro ano. Já busque, de alguma forma, uma experiência. Ah, Lana, mas eu vou atrasar a faculdade. Aí são prioridades, né? Eu priorizei a atrasar, mas tem estágios que você consegue, né, conciliar com carga horária menor. Mas, assim, é isso. Tentar aplicar, tentar ter visão de mercado já na faculdade. E para quem quer migrar de área, para quem quer começar a estar no magistral. Eita, essa pergunta é ouro, hein? Primeiro, como ela decide? Às vezes a pessoa está indecisa. Medo, insegurança. O que é que acontece? O recomeço, ele nos gera medo, né? Recomeçar é algo que, de fato, nos tira da zona de conforto. Porque você tá ali, você já tá com seu emprego, você já tem aquela rotina. E para migrar de carreira, de fato, você precisa trabalhar network com profissionais do setor. Network é fundamental. Nem falei aqui, nem toquei aqui nesse assunto, mas para você que quer oportunidades na área, network faz toda a diferença. Capacitação, chave, né? Eu tenho vários alunos que eram de outros setores, drogaria, ou até continuam nesses setores, mas se desenvolveram mais na manipulação, porque tem drogaria que tem manipulação, né? E com a capacitação fez toda a diferença, né? Hoje ele tem... Alana, eu tô tranquilo para atuar na drogaria e na farmácia com manipulação, por exemplo, né? Mas essa questão do network, da capacitação e do posicionamento vai ser fundamental, né? É como se você estivesse se formando agora também. E aí você vai... A diferença é que você já é um profissional e vai migrar. Agora, qual é o grande problema da migração? Né? Não é problema, a dificuldade que os profissionais, quando eles buscam essa migração de carreira, eu sou farmacêutico de análises clínicas e eu quero atuar em farmácia com manipulação. É porque o teu currículo ele está totalmente focado em uma área em análises clínicas. Então, dificilmente, eu não estou falando que é impossível, mas dificilmente você vai conseguir uma vaga de emprego apenas com a avaliação do currículo, né? Por quê? Porque se eu recebo, vamos para termos práticos, eu abri uma vaga aqui para farmacêutico. Primeiro que para ser o farmacêutico ou estagiário da AB tem que ter feito os nossos cursos, né? Mas tudo bem, digamos que não tem esse critério. E eu receba um currículo com experiências na área magistral, um currículo com experiências em análises clínicas, e um outro currículo com experiência em drogaria, qual vai ser o meu critério? Né? Primeiramente, às vezes, de cara vocês pensariam que seria a experiência no mercado magistral. Não. O meu critério é se aquele profissional ele tem se capacitado nos últimos 2 anos, tá? Porque, para mim, de nada vale aquele profissional ter experiência na farmácia magistral, ser um farmacêutico magistral, então, querendo ou não, eu teria menos trabalho em treinamento aqui, mas ele não é um profissional que está compatível com a nossa cultura, que é estudar, se especializar, se desenvolver,
né? Então, eu preciso desse profissional que se capacite, né? Que esteja sempre se capacitando. Então, tá. Se esse farmacêutico magistral, automaticamente eu olharia para o farmacêutico magistral, né? Porque já tenho experiência. E, querendo ou não, é meio que esperado, né? Se o nosso nicho é magistral, eu vou olhar para um farmacêutico magistral. Então, é justamente essa a questão. Quando você é de outra área, apenas pelo currículo, dificilmente é mais difícil de você... Vou enviar o currículo aqui porque eu quero mudar de área. Sem nenhuma preparação. Exatamente, sem nenhuma... Tá? Então, eu olharia para os outros e avaliaria, né, para os outros currículos que não são da área, avaliaria se esse profissional teve alguma experiência, tem alguma habilidade que eu aplicaria aqui. De repente, ele era gestor ou era líder, desenvolvia treinamentos. Por que não? Se é um profissional que lá na parte de capacitação, ele tem vários cursos dentro do mercado magistral. Então, esse é um profissional que quer, porque ele pode ser de outra área, mas ele está se atualizando, ele quer migrar. Para mim está visível, ele quer migrar, ele tem esse desejo, né? Então, em resumo, quando se quer migrar de carreira, tem esse entrave, né, de o teu currículo ele tá focado nas suas experiências que não a magistral. Mas se você investe em cursos dentro da área magistral, as chances de você ser chamado pelo currículo aumenta. Mas o que vai também te ajudar muito é o networking, né? Você tem ter contatos, olha, falar com o dono de uma farmácia. Eu tenho um colega que é dono de farmácia, olha, eu sou farmacêutico, sou da área de análises clínicas, eu tenho me preparado muito para a área magistral, porque eu penso em migrar de carreira. Caso haja alguma oportunidade na tua farmácia, lembra de mim, né? Isso, e não é só enviar currículo. Vez ou outra, Alana, eu tô te enviando aqui esse currículo, tá? Mas não é só sobre enviar currículo, você tem que se posicionar, você tem que começar a trabalhar conteúdos nas redes sociais para mostrar que você tem capacidade de atuar nessa área, tá? Então, a migração de carreira é totalmente possível, tanto é que eu tenho alunos que conseguiram migrar, né, de outros setores da farmácia para o magistral e são super satisfeitos satisfeitos nessa área de atuação. Mas é um processo que você precisa ter um pouco de paciência, você precisa investir, né, em você mesmo, tá? E trabalhar o networking para fazer essa migração. A gente conseguiu ver, então, que o farmacêutico magistral é um profissional multi, ele tem várias habilidades, e eu acredito que é por isso que ele tem tanto destaque. Por isso que eu te falei, né, que no final do nosso podcast, né, que eu acho que já está no final, eu falo que ele é um profissional fora da curva, né? Verdade. Consegui entender ainda mais. E acredito que quem está assistindo a gente queria entender esse universo, também conseguiu. Vocês gostaram da conversa? Adorei, estamos estreando, na realidade, nosso primeiro podcast, né, com a equipe. Amei a experiência. Foi top, gente, vocês são incríveis, né? E é isso. Vamos encerrar mais um ABcast. E eu espero vocês numa próxima, vai ser todas as segundas, né? Segundas-feiras. Nas segundas-feiras. E deixem aqui o comentário de vocês, se vocês gostaram, sugestões de temas. E se você não está inscrito, se inscreve aqui e deixa aqui teu like também. É isso, gente. Até tchau, a próxima. Tchau.